Prezados irmãos e irmãs, presentes em nossa Sé Catedral, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, uma saudação especial àqueles que se encontram doentes, àqueles que se encontram nos hospitais. Para nós entendermos o que significa a Eucaristia, hoje nós celebramos Corpus Christi, nós precisamos voltar à Bíblia. Um dos milagres mais belos, mais conhecidos que Jesus realizou foi o milagre da multiplicação dos pães. O texto nos conta que um dia, muitas pessoas estavam ouvindo a pregação de Jesus, elas estavam com fome, e de repente Jesus pediu 5 pães e 2 peixes e realizou a multiplicação dos pães. Todos ficaram admirados. As pessoas perceberam que ali estava alguém diferente. Como alguém é capaz de multiplicar pães, peixes, sendo apenas uma pessoa comum? E as pessoas ficaram curiosas para conhecerem mais sobre Jesus. Por isso, no outro dia, voltaram e queriam se encontrar com Jesus. E Jesus, encontrando-se com estas pessoas, disse: eu sei por que vocês voltaram. Vocês voltaram porque vocês querem pão. Vocês voltaram porque vocês querem milagres. Naturalmente as pessoas envergonhadas disseram: não, nós voltamos porque nós gostamos da sua amizade, da sua presença. Então Jesus disse: eu quero oferecer algo que é mais do que pão, eu quero oferecer algo que é mais do que peixe, eu quero oferecer eu mesmo para vocês. Eu vou dar o meu corpo e o meu sangue. Quem não comer o meu corpo e o meu sangue não terá vida eterna. E as pessoas acharam, até aqui estava indo muito bem, realizando milagres, uma ótima pregação. De repente, este homem pensa que nós somos carnívoros. Como que nós vamos comer do sangue? Como que nós vamos comer do sangue dele? Como que nós vamos beber do sangue dele? Eu vou comer da carne dele, eu vou beber do sangue dele. Tem alguma coisa estranha. E as pessoas, aquelas praticamente 5.000 pessoas começaram a se afastar, se afastar, se afastar. Jesus estava praticamente sozinho. E de repente Jesus falou aos seus apóstolos: e vocês? Vocês também querem ir? Vocês também querem partir? E quando estava apenas alguns apóstolos, Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de salvação. Existem 2 maneiras de nós entendermos a Eucaristia. E o padre não vai fazer agora juízo de religião. Eu vou dizer apenas fatos. Uma maneira de nós entendermos a Eucaristia é a maneira protestante. Os nossos irmãos protestantes, em suas aproximadamente 33.000 igrejas com nomes diferentes, desde a primeira fundada por Martinho Lutero em 1517, os protestantes dizem: a Eucaristia lembra Jesus. A Eucaristia simboliza Jesus. A Eucaristia recorda Jesus. A Eucaristia nos faz pensar em Jesus. A Eucaristia parece com Jesus. A Eucaristia nos faz próximos de Jesus. Esta é a maneira protestante de acreditar, e quem quiser pode seguir este pensamento. A maneira católica de acreditar, e Jesus disse com palavras muito claras: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Se Jesus estivesse falando de forma simbólica, quando as pessoas estavam deixando, Jesus diria: não me deixem, não saiam, isso é apenas um simbolismo. As pessoas não ficariam escandalizadas. Celso, um pagão do 2º século, ele escreveu dizendo: os cristãos são carnívoros, eles se alimentam de carne humana. Porque desde o princípio da igreja existia essa tradição das pessoas participarem da missa e receberem a Eucaristia. Para nós católicos, tem cheiro de pão, tem jeito de pão, tem cor de pão, tem gosto de pão, parece pão, lembra pão, mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, padre? Porque Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Se alguém me perguntar: padre, o que existe de mais importante na igreja? É Maria Santíssima, é Nossa Senhora? Não,
São os santos? Não. É o Papa? Não. Os bispos? Não. O que existe de mais importante na igreja é a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida da igreja. A Eucaristia é aquilo que mantém a igreja viva. Se não tem Eucaristia, não tem igreja católica. E aqui entra a beleza de Deus, um Deus que é capaz de criar o universo, um Deus que é capaz de transformar tudo. De repente se transforma em um pedaço de pão. Eu lembro que na minha adolescência eu perguntava para algumas pessoas: qual é o seu sonho? E algumas amigas do colégio me diziam: padre, o meu sonho é ser mãe. E hoje eu imagino como que é o coração de uma mulher, como que é a vida de uma mulher que é mãe. Eu apenas imagino porque nós homens nunca saberemos o que é ser mãe, nunca entenderemos a maternidade. Imagina de repente um outro ser vivendo dentro de você. De repente parece que está jogando futebol, chutando a barriga, você está dormindo e aquela criança te acorda. Deve ser algo fantástico. É por isso que existem mulheres que têm crise pós-parto, porque é como, e não é como, de fato é isso, é uma parte de si que deixa o corpo da mulher. É algo fantástico. E depois da minha conversão as pessoas diziam: padre, ou melhor, Daniel, qual o seu sonho? E eu dizia: o meu sonho é celebrar uma missa. Uma missa. E eu não dizia para as pessoas, mas eu pedia no coração para Jesus: Jesus, me deixe celebrar uma missa com o meu pai e com a minha mãe. Depois me mande para o Japão, para a Etiópia, para Portugal, para o Egito, para os Estados Unidos, Triângulo das Bermudas, Marte, Lua, para onde o Senhor quiser. Eu quero celebrar uma missa. Entendam o coração do padre. Aqueles que não são padre não conseguem entender, como eu não consigo entender o que é ser uma mãe. O padre pega um pedaço de pão, levanta um pedaço de pão, diz algumas palavras, e nas mãos do padre desce Jesus. A minha mão é um ventre, as minhas mãos são um ventre, mas as minhas mãos não vão gerar o João, a Maria, o Pedro, a Simone, o Francisco, a Ruth. As minhas mãos geram Jesus. Padre, você não é digno? Não sou. Padre, você é pecador? Sou. Mas esse é o milagre de Deus. Padre, o que eu preciso fazer para receber a Eucaristia? E aqui eu gostaria que nós meditássemos um pouco mais sobre o Evangelho. Existem as pessoas do primeiro dia, e na nossa época as pessoas querem celular, casa, helicóptero, viagem, uma boa conta bancária, e devem querer mesmo. Deus não quer que ninguém seja pobre. Deus quer que nós tenhamos uma vida com segurança, uma vida com sobra, uma vida que nós podemos dar o necessário para a nossa família sem luxo. Deus quer, Deus quer. Mas existem pessoas que pensam que isso é tudo. Existem algumas pessoas que pensam que isso é tudo. Existem algumas pessoas que pensam que Deus é um bancário que apenas distribui dinheiro, que apenas distribui coisas. E é Jesus falando: eu quero oferecer eu mesmo. Olha aqui para o padre. Não troque a Eucaristia por nada. Não troque a Eucaristia por nada. Semana sem missa é semana sem graça. Uma pessoa que tem o coração em Deus, ela tem que sentir saudades da Eucaristia. Não precisa gostar do padre, não precisa gostar do bispo, não precisa gostar do Papa, não precisa gostar da cor da igreja, não precisa gostar dos músicos, não precisa gostar do nosso som, não precisa gostar das pessoas que quando você chega na igreja olha você de cima para baixo. Nós estamos na igreja porque nós amamos a Eucaristia. Jesus não podia dar mais. E eu como padre, eu sei, a vida de vocês é uma vida dura. Existem pais e mães que sofrem no trabalho, são humilhados no trabalho. Existem problemas familiares que são dificílimos. O casamento não é um mar de rosas. O casamento é uma grande missão. Uma vez um amigo estava com a esposa e ele dizia: padre, ainda bem que a minha mulher entendeu. Aqui em casa
eu sou a cabeça da casa. E ela deu um sorriso e disse: bem, realmente você é a cabeça da casa. O homem é sempre a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. E o pescoço movimenta a cabeça para onde o pescoço quer. De onde que veio a sabedoria desta mulher? Com esse exemplo tão simples, de Deus. Não fique sem Deus. Não fique sem Deus. Uma vez eu, curioso, perguntei para uma pessoa idosa: o padre tem uma dúvida, a senhora é idosa, já tem 80 anos de idade, mas a senhora ainda está muito sóbria, a senhora ainda é uma pessoa inteligente, cá entre nós, senta aqui e tira uma dúvida do padre. E eu perguntava para ela, por que a maioria das pessoas que vão à igreja são pessoas idosas? Por que tem pessoas que durante a vida toda não participam da igreja e quando ficam idosas voltam para a igreja? Muitos jovens não vão, crianças não vão, 14, 15 anos, parece que a crisma é um convite para não voltar mais à igreja. Por que os idosos, na sua maioria, estão na igreja? E aquela senhora me disse: padre, quando nós ficamos idosos, nós temos muita experiência e muito conhecimento da vida. Nós temos muito tempo livre e muitas opções. Quando nós somos idosos, nós temos a consciência e a capacidade de escolher e de ficar com aquilo que realmente é importante. E entre todas as coisas que são importantes, a mais importante é Deus. Entre todas as coisas importantes, a mais importante é Deus. Querido irmão, querida irmã, eu encerro esta reflexão dizendo: Deus lhe ama. Deus cuida de cada um de nós. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus sabe das nossas dores, alegrias, desafios, problemas. Deus sabe como você está. Deus quer lhe ajudar. Deus apenas pede uma coisa: dê-me uma oportunidade. Lá em 1998, com 18 anos de idade, cabelo longo, brinco, namorada, de tanto a minha mãe falar, eu disse: eu vou fazer esse retiro porque a minha mãe não vai falar nunca mais em igreja, e ela vai fechar a boca e eu não ouço mais em igreja e não precisa ir mais. De tanto a minha mãe dizer, eu falei: agora eu vou. E no retiro eu lembro que eu dizia a Deus: errado, mas eu estou dizendo o que aconteceu. Se tu és Deus, se tu és todo-poderoso, me mostra, haja na minha vida, faça alguma coisa, Eu coloquei Deus na parede, mas eu dei oportunidade para Ele agir. O que aconteceu? Fim da história vocês sabem. Estou aqui hoje. Dê oportunidade para Deus. Não seja orgulhoso, não seja autossuficiente, não seja como as pessoas do primeiro dia. Deus quer lhe dar o melhor. Dê oportunidade e tempo a Ele. Se você desejar, por um instante recline sua cabeça. Faça sua oração pessoal. Converse agora com Jesus, como se conversa com um grande amigo. Com as palavras que estão no seu coração, talvez você possa apenas dizer: Jesus, eu estou tão afastado, tão distante. Ou Jesus, eu estou todos os dias, todos os domingos na igreja. Me ajude a muito mais do que entender, a experienciar a sua presença na minha vida. Perdão pelas vezes que eu não dei oportunidades para Ti. Eu quero, Jesus, viver uma vida nova, uma vida ainda melhor, uma vida na Tua presença. Prezados irmãos e irmãs, convido agora as nossas crianças que farão a primeira Eucaristia a se aproximarem para fazer as renovações das promessas do batismo.
O círio pascal, que está aqui à esquerda do padre, é o símbolo de Jesus ressuscitado. Com a vela acesa, simbolizando a nossa fé, renovemos as promessas do batismo. Vocês, livremente, crianças, decidiram abraçar a fé. Por isso, vamos renovar as promessas batismais diante da comunidade.